Lola, como é que você caracterizaria o conflito atual na Ucrânia? As principais potências ocidentais acusam Moscou de estar conduzindo uma guerra de agressão, com objetivos de anexação sobre o território ucraniano. Putin, por sua vez, fala que é uma guerra defensiva contra os riscos que representaria para a Rússia se a Ucrânia ingressasse para a OTAN e contra os ataques de Kiev às repúblicas do Donbas. Quem tem razão nessa história, na tua opinião? Uma pergunta que não tem uma resposta direta. Quem tem razão nessa história não dá para falar, porque numa guerra não tem nunca uma parte que tem razão 100%. Uma guerra é uma guerra. Porém, a gente tem que analisar vários fatores aqui. Ponto 1. Quando Putin fala que é uma guerra defensiva, isso é um termo, digamos, um pouco manipulador, tá? Porque a partir do momento que ele faz uma ofensa, a partir do momento que ele faz uma ação ofensiva, não tem como falar que é uma guerra defensiva. Porém, dá para entender o que ele está querendo dizer como guerra defensiva. Nós temos que remontar a anos atrás, quando tudo isso começa. E não tudo isso, porque tudo isso vem de muito anos, mas a gente vai falar de fatos exatos. 2014, 2013, quando começa a surgir Maidan, né? Quando acontece que Poroshenko tem que fugir, tem que não, foge porque é um covarde. Foge da Ucrânia para a Rússia, porque ele tinha um governo, como agora está de moda falar pró-russo, então, aí tem uma forte oposição, que é a oposição que vem por parte do oeste da Ucrânia, né? E que eles são completamente contra qualquer coisa que tenha a ver com a etnia russa. Então, vem essa oposição, e essa oposição toma o governo. No Maidan acontece uma coisa muito cruel. Que é Maidan em ucraniano? Maidan é a praça. Maidan significa praça em ucraniano. Então, por isso que a gente fala Maidan, porque era uma manifestação, era uma ação do Poroshenko naquele dia, junto com o partido dele, com as pessoas que seguiam o partido dele, quando houve uma invasão do partido opositor e, de repente, surgiram armas, ou seja, era uma ação preparada, absolutamente premeditada, houve muitas mortes, era cruel. Então, aí é toma do governo. Se Poroshenko foge, entra o novo governo. E aí que começa tudo. Por que começa tudo que a gente está sabendo? E isso que é agora que está vivendo, começa aí. Porque tem uma parte da Ucrânia que não reconhece esse governo, que é a parte do Donbass, que é Donetsk, Lugansk, essa parte, região embaixo, que é uma região mineira, região industrial, lá não tem base militar, gente, lá são civis que moram com as famílias deles, mineiros, as pessoas que trabalham nas fábricas, nas indústrias. E essa região, ela é próxima, ela é coladinha com Rússia, fronteira. Então, eles não reconhecem, eles falam, peraí, não, a gente não quer fazer parte desse governo, a gente não quer deixar de falar o idioma russo, nós somos ucranianos, sim, porém a gente quer falar que ucraniano é russo, nós queremos manter as nossas raízes, porque desde sempre foi assim, porque agora tem que cortar, exterminar isso. Porque o governo que assume em 2014, depois do golpe de 2014, proíbe o idioma russo. Eles começam literalmente exterminar, não que proibir, exterminar qualquer coisa que remete à etnia russa dentro do país. Porque existe um ódio, que esse é um ódio histórico, que aí a gente já entraria num outro assunto, né, de anos atrás. Existe um ódio contra qualquer coisa que é de etnia russa. Então, começa uma forte repressão. E essas pessoas, essa região toda, Donbass, aliás, a minha cidade, Odessa, também, fala, não, a gente nunca. Então, e não é uma negação de falar russo, ucraniano, pelo contrário, eu entendo ucraniano perfeitamente, eu falo ucraniano, minha mãe fala perfeitamente ucraniano, minha avó era professora de língua e literatura ucraniana. Só que, historicamente, por causa da etnia, a gente falava mais russo, a gente tinha mais. É de maioria étnica russa? Sempre foi, sempre foi. Tanto assim que na minha escola, tudo era em russo. E eu comecei
aprender e estudar idioma ucraniano, acho que aos 11 anos só, na escola, entende? Então, claramente tem uma diferença nisso. E sempre foi assim. Então, por que mudar? A gente sempre fala, república independente, país independente, perfeito, mas por que exterminar uma cultura que está dentro deste mesmo país historicamente? E, aliás, nós somos povos irmãos, não podemos esquecer disso. Então, existe uma forte repressão, e ninguém fala dessa repressão, ninguém fala que isso é contra os direitos humanos, que isso é uma fobia, isso é uma russofobia que se está criando desde faz tempo. Ninguém está falando disso. Ninguém falava disso, todo mundo ficava quieto. Então, começa uma forte ação contra qualquer coisa que remete à etnia russa. E aí que vem, infelizmente, o comando Azov, que se cria esse comando Azov já de antes, agora se chama Azov, mas naquele momento era Krasny, Comando Vermelho, acho que se chamava, Comando Vermelho. Se cria Comando Vermelho, onde que eles começam a combater, literalmente invadir e combater. A minha cidade, dia 2 de maio, Odessa, dia 2 de maio, essa é uma cidade muito pacífica. A gente é mais brincalhão, gente de humor, gente de festa. E, de repente, acontece uma coisa terrível. Houve uma manifestação pacífica numa praça do lado da casa onde eu morava, e, de repente, chegam pessoas que nem eram de Odessa, eram pessoas que 2 de trouxeram... maio de 2014, né? 2014, 2 de maio de 2014, começam a trazer carros de fora, cheios de gente, cheios de pessoas, e a maioria, por sinal, nem eram ucranianos, eram tchetchenos, eram vários outros. E também pessoas do oeste da Ucrânia começam a trazer um monte de carros, eles são todos armados, eles são todos preparados, eles literalmente invadem, começam a bater, matar e acurralar essas pessoas. E essas pessoas, os manifestantes pacíficos, infelizmente, são acurralados até um edifício governamental próximo dessa praça e são queimados vivos nesse edifício. E, infelizmente, esse edifício era um dia normal de trabalho. Nesse edifício, acho que era um dia normal de trabalho, tinha pessoas trabalhando, tinha mulheres grávidas, tinha pessoas idosas, e também são queimados vivos. E aqueles coitados que tentam pular do prédio para se salvarem, ainda são pegos embaixo e também mortos. E detalhe, eu vou falar uma coisa que poucas pessoas falaram, eu acho que minha mãe depois vai brigar muito comigo que eu acabo sendo tão sem filtro e falando as coisas como são. Infelizmente, os carros de bombeiros, todos foram retrasados, por algum motivo. Nenhum carro de bombeiro chegava. Nenhum carro de pronto-socorro chegava. Nenhum carro policíaco chegava. Silêncio total. Deixaram fazer essa ação. No outro dia, todas as provas foram retiradas. A gente sabe quem que fez isso, e até agora essas pessoas estão soltas. Essa história é o massacre na Casa Sindical de Odessa, né? Que no YouTube a gente encontra, não é? O edifício era a sede dos sindicatos. Era Profsayus, sim. Era Profsayus, sim. Vocês encontram essa informação no YouTube, vocês encontram essa informação na internet. Por favor, procurem, busquem e entendam. Quando eu fico sabendo disso, vocês não têm noção a dor de impotência, de como isso acontece. E todo mundo fica quieto. Aí não tem direitos humanos, aí ninguém fala. Aí ninguém fala, ninguém sanciona, ninguém pensa nisso. Todo mundo cala. Passa. Só que aí vem Donbass. E aí Donbass fala, peraí, a gente não quer esse governo, a gente não quer, vamos nos separar, a gente quer ser independente. Só que a Ucrânia não aceita, Ucrânia não, o novo governo ucraniano, porque não vamos comparar a Ucrânia e o coitado povo lindo, maravilhoso, meu povo lindo, maravilhoso, com o governo. E o governo não aceita, não aceita. Então eles oprimem, eles não deixam, e aí começa a guerra, eles começam a matar a população civil lá de Donbass, crianças, idosos, pessoas que trabalharam simplesmente numa fábrica, numa indústria. Bombas. Vocês acham essas imagens todas na internet? Por favor, procurem, para vocês não acharem que eu simplesmente estou defendendo alguma coisa. Eu não estou defendendo nada. Eu não estou defendendo guerra. Eu sou em contra da guerra, sou em contra dessa invasão do Putin na Ucrânia. Porém, eu quero que vocês entendam que isso não vem de agora, vem de antes, de muito antes. Vocês sabem que nesse processo de 8 anos, eu acho que mais de 14 mil pessoas foram mortas, civis.
E, logicamente, que a Rússia, quando está vendo essa invasão, na fronteira dela, ela começa a apoiar Donbass.